Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O episódio é conhecido. Pedro foi visitar a igreja de Antioquia, que é uma igreja essencialmente gentílica, sentou-se à mesa com os gentios, ele sendo judeu, que no seu ambiente preservava os costumes judaicos quanto ao tipo de comida, mas ali ele estava comendo a comida dos gentios, o que pode ter incluído aquelas coisas proibidas, não é? Mas ele estava lá seguindo o acordo, não é? Entendendo como é que a coisa funcionava. De repente chega uma delegação lá da igreja dele de Jerusalém. E aí ele ficou com receio de ser criticado, porque ele, judeu, estava sentado com os gentios, comendo como um gentio. E aí ele começou a disfarçar, dissimular, dar desculpa. Não vai almoçar não, Pedro? Não estou passando bem, estou sem fome e tal. Mas desde que a intenção de Pedro era não ser visto comendo com os gentios. Respeitos humanos, né? Preocupado com a crítica e com a reputação dele. E aí quando Paulo percebeu o que estava acontecendo, a gente dizia assim: Paulo, você devia ter chamado Pedro de lado assim, de Pedro, né? Em particular. Só que o que Pedro fez foi público. Então, o enfrentamento era público. E Paulo, por amor ao Evangelho, porque ele sentiu que o que estava em jogo, mais uma vez, era a doutrina da justificação pela fé. Pedro estava dando a entender que a observância da prática judaica era essencial dentro da igreja. Então, Paulo repreende Pedro publicamente. E diz para ele: Pedro, você não está andando de acordo. Onde é que ele fala aqui? Verso 14. Você não procede corretamente segundo a verdade do Evangelho. Mais uma vez você encontra Paulo, ferrenho defensor da verdade quando ela está em jogo, ainda que seja por um apóstolo como Pedro. Gosto de pensar que Pedro aceitou isso. Tanto é que na segunda carta que Pedro escreveu, ele recomenda os livros de Paulo. Então, para você recomendar os livros de alguém que fez você passar vergonha em público, tem que ser muito humilde, né? E Pedro, de fato, na segunda carta, fala dos escritos do amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e coloca esses escritos no mesmo nível dos escritos do Antigo Testamento. Então, o homem de Deus, ele aceitou a correção, humilhou-se, não guardou ressentimento, e nem mágoa pelo que fez, ao contrário de muitos de nós que não aguentam ser corrigidos, nem em particular e muito menos em público, né? A gente fica furioso, acha que foi humilhado, foi desonrado, mas quando a verdade do Evangelho está em jogo, isso deve estar acima dos respeitos humanos e da sensibilidade humana. A gente pode perder um amigo, a gente pode perder um bom relacionamento, mas se for preciso, temos que fazer o que Jesus disse: vocês têm que me amar mais do que vocês amam mulher, esposo, filhos, amigos. Jesus tem que ser o nosso amor supremo. E quando a verdade a respeito dele está em jogo, é claro, nós gostaríamos de preservar tudo, a verdade e os amigos. Mas vai ter hora que você vai ter que escolher. Não vai dar para preservar as duas coisas. E Paulo, então, mesmo arriscando um rompimento com Pedro, confrontou o erro de Pedro em público por bem do Evangelho.